Tudo bom, meus caros alunos e alunas? Então, hoje nós falaremos da aula de filosofia oriental, desculpa. Eu sou o professor José Júnior, né? O material que eu passei para vocês é esse aqui, vou colocar lá no material. Então, vocês devem ter lido, né, que a filosofia oriental, para muitas pessoas do Ocidente, não é nem filosofia. É um pensamento ali que era um pouco misturado com a questão mística, religiosa. Então, assim, eu vou deixar para vocês analisarem. Nós falaremos de filósofos e filósofas da região oriental, né, que é basicamente a Ásia, da Antiguidade, os principais. Vamos começar aqui com a princesa Enheduanna, que é da região onde hoje seria o Iraque. Tem um site aqui que ele mostra a esfera do planeta. Eu acho interessante para a gente analisar onde seria a região. É o site aqui que vê a questão do coronavírus, né? Os dados atuais aqui, por exemplo, o Brasil, ó. Atualmente, o Brasil tem 1.911 casos, 2.507 mortes, e aqui dá para localizar todos os países, ó. A África. Então vamos aqui, a Ásia. Então a princesa Lopamudra é dessa região aqui, ela é suméria, então fica no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Aqui é o Iraque, ok? Então aqui é a localização da região que ela nasceu e viveu. Ela era uma sacerdotisa, ela também foi a primeira pessoa a ser uma autora. Por quê? Os escritos que tiveram, a pessoa não assinava o que escrevia. Ela, como primeira autora, ela assinou, né, o registro dela lá em homenagem à princesa Inanna. E para quem não sabe, essa princesa, a deusa Inanna, né, ela vai acabar migrando para a região da Europa e ali vai virar Afrodite, correto? O culto dela vai se expandir ali, ele vai na cultura grega vai ser recebida como isso. Mas ela tem origens como a deusa Inanna, correto? Que era aonde a Enheduanna cultuava. Vamos analisar aqui, gente, esse texto que eu separei dela, tá? Na internet temos. O interessante é porque os textos dela foram achados no início do século XX, então teve a tradução. Eu botei aqui as principais partes do texto. Ele é basicamente falando da deusa, mas eu achei essa parte interessantíssima, por isso eu separei e coloquei no material. O dia chega, e a luminosidade está escondida ao meu redor. Sombras cobrem a luz. Os pisam em tempestade de areia. Minha linda boca só conhece confusão. Até meu sexo é cinza. Então, ela também era uma sacerdotisa. Eu acho interessante essa análise aí dela. Depois de vocês darem uma olhadinha no texto inteiro, que ele tem na internet completo. Claro que na filosofia o ideal é quando você vai trabalhar com texto em outro idioma, é você ter conhecimento do idioma para poder fazer uma melhor tradução. Eu trabalho com grego antigo, então eu sei que é muito complicado traduzir, porque tem palavras que não compreendem aquele sentido original. Mas, como dela é uma língua morta, muito antiga, né, vamos confiar nessa tradução feita aí. Eu peguei ela até do inglês, em português acho que não tinha. Eu peguei do inglês e peguei essa parte aí. Foi dela ou da princesa Lopamudra, que é a próxima filósofa que nós vamos analisar. Ela já é da Índia, tá? Deixa eu botar aqui a região da Índia. Aqui, ó. É próximo até, ó. Índia é aqui. Deixa eu clicar, Índia. Tudo bem? Então, elas viram ali, ó. A Enheduanna é 2000 e pouco antes de Cristo. A Lopamudra já é ali para o século 1000 e pouco antes de Cristo. Então, elas seriam antes do próprio Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo ocidental. Então, não está abrindo essa página, não. Mas a Lopamudra,
ela, diferente da Induana, que era filha mesma do rei, a Lopamudra, ela foi adotada pelo rei. O sábio Agastya era o companheiro dela. Então, os textos dela é um diálogo entre ela e o Agastya, ela questionando as coisas. E, sim, o questionamento é o fundamento filosófico. Por isso eu achei interessante separar essa parte do texto dela aqui, tá? Pois até os antigos que serviam à verdade e unidos aos deuses falavam verdades, até eles se livraram do arreio, porque não chegaram ao fim. É interessante falar que o hindu é a religião ali originária da Índia e atual, eles acreditam em reencarnação, são milhares de deuses, e a Lopamudra acredita-se, né, que ela reencarnou no rio Kaveri, que é um rio importantíssimo ali que corre na Índia. Então, de certa forma, ela acaba sendo venerada, uma espécie de deusa atualmente, porque tem uma veneração, acredita que ela reencarnou no rio, o rio é importante, né? Assim como as vacas, que eles deixam elas transitarem normalmente, porque pode ser reencarnação de algum ente querido. Eu converso com algumas pessoas da Índia, eu sei que hoje a religião muçulmana é muito forte lá, né? Está predominando, mas também tem muitos hindus no país. Vamos agora para o Buda. Então, o Buda, ele, né? Podemos falar que ele é indiano, só que hoje a região que ele nasceu ali, aos pés do Himalaia, é onde fica Nepal, que é ali no norte da Índia, né, gente? Vamos aqui verificar, já que estamos na Índia. Aqui, ó. Índia aqui, ó. Índia, vocês viram. E aqui esse paísinho pequenininho aqui no norte da Índia, que está escuro. Eu vou clicar nele aqui. Ó, Nepal. Esse país aí, que é o país de origem do Buda, onde atualmente seria ele. Lembrando que Buda é uma palavra que acabou recebendo depois. O nome original dele é Siddhartha Gautama, que era um príncipe também. Então, Siddhartha, o que vai acontecer com ele? Eu tenho até fotos aqui, ó, nem mostrei para vocês, né? Eu vou mostrar a foto do Buda. Então, quando a gente fala Buda, já sabe que é o Siddhartha Gautama, porque depois vieram outros Budas, porque foram pessoas que chegaram a uma iluminação tão grande que também foi conhecido como Buda. Talvez, se vocês imaginarem a questão do santo da Igreja Católica, vocês compreendam melhor. Né? Na Igreja Católica considera santo quem teve um tal grau de santidade, né, na vida, fez 2 milagres comprovados. Hoje o Vaticano comprova cientificamente para ver se o milagre aconteceu. Então a pessoa ela ganha esse título de santo. Então é parecido, só que é muito mais raro alguém ser chamado de Buda. Né? É uma questão de iluminação muito grande. Então houveram vários Budas na história, mas o principal, primeiro, é o Siddhartha. E a gente geralmente vê a foto do Buda gordinho. Aqui no Brasil a gente tem muito costume, né? Eu, quando era criança, quase toda casa que eu ia tinha um Buda gordinho. Mas assim, o Buda, a gente vê ele representado ali na Ásia, geralmente é magrinho, porque tem a ver com a história dele, né? Da questão de se privar do alimento para chegar num nível espiritual maior. Então tem mais nexo ele ser representado magrinho, já que ele ficou muito tempo fazendo essa questão do jejum. Aí eu vou aproveitar aqui e mostrar as duas princesas que eu não mostrei, né? A imagem aqui da princesa Lopamudra. Os escritos dela foram achados há menos de 100 anos. E aqui é da Lopamudra. Tudo bem? Em Eduana, a Suméria, que vivia onde hoje é o Iraque, e a Lopamudra ali na Índia. Voltaremos ao texto. Gente, eu estou fazendo um grande resumo aqui, para tirar dúvida. Ninguém fez pergunta nenhuma que eu vi ali. Mas está tudo no texto aqui, tá? Esse resumo. Eu só estou aqui fazendo um breve comentário sobre algumas coisas que eu não coloquei ali, como a questão, explicando, né, como funciona essa questão do Buda. Vamos olhar um texto que eu separei dele aqui. Eu separei algum texto do Buda? Deixa eu ver.
Não, é porque ficou tão grande o texto dele, eu acabei não separando nenhuma frase dele. Tá, mas aí vamos analisar o quê? Ah, tá, o do caminho do meio, é importante lembrar disso, né? Gente, quando fala filosofia de vida, tem mais a ver com esses filósofos orientais, já que é um sistema filosófico, ó, eu vou falar de outros depois, mas o budismo também é encarado como religião, para muita gente aqui do Ocidente, mas ele também é um sistema filosófico, mas como acaba influenciando no comportamento ético, fica nessa questão aí de considerar Buda um deus, então, né? Se ele é também uma pessoa que é venerada, acaba sendo apresentada como uma figura religiosa. Então também vai depender do ponto de vista. Ah, então tá, ele era príncipe que abandonou a riqueza para conseguir entender, né, essa questão da vida. Então o caminho do meio é isso, porque ao mesmo tempo que ele ficou muito magro para se livrar dos desejos alimentares, ele decidiu que o caminho do meio era o ideal. Nem é ficar ali no jejum, também nem é ter aquela abundância de comida. Aí o Buda significou desperto, iluminado, por isso quem chega nesse nível acaba sendo nomeado como Buda, né? E aqui tá nesse texto aqui está falando um pouco sobre a questão de como faz essa meditação, né? Aqui está explicando um pouco como a pessoa chega na respiração para poder meditar, para poder. Isso é muito comum hoje em dia, né? A pessoa parar, respirar, fazer a meditação. Então o Buda acabou popularizando isso. Vamos passar ali para o próximo, o Confúcio, porque ele é contemporâneo de Buda, só que ele é da China. Não sei se vocês perceberam aqui, mas quando a gente foi ali no navegador, a, a Índia fica do lado da China. E Nepal, muito mais, né? Porque ó, Nepal fica ali na divisória. A China é aqui, ó. China, vocês viram? China é essa aqui, ó. Índia, Nepal, aí China é aqui, correto? Então esses últimos filósofos são chineses, então não vou precisar mais voltar nesse navegador. É só para vocês identificarem ali. Cadê? Fui para Google Aula aqui. O texto está aqui. Confúcio, né, o fundador do confucionismo, também é o Confúcio é o filósofo mais conhecido ali depois do próprio Buda, né? Mais conhecido ali, que ele é muito respeitado. Geralmente aqueles biscoitos da sorte, vem uma frase ou do Confúcio ou do Lao Tse, que também nós iremos falar dele daqui a pouco. Então, gente, aqui tá falando que o Confúcio hoje é usado também na questão da base ética empresarial. A gente elogia muito a postura dos orientais em relação à ética, né, o comportamento de respeitar o próximo, de respeitar a fila. A gente viu até que em tragédias que aconteceram ali, a galera com falta de água, eles respeitando a fileirinha para cada um pegar água, principalmente no Japão, né? Então a gente vê que tem uma coisa interessante ali que vem dessa parte do confucionismo, tá? Aí ele está comentando aqui, né, que os tigres asiáticos, a Coreia do Sul, eles usam isso na parte empresarial. Então a gente vê que a filosofia ela não fica só no passado, ela pode e faz, né? Esses filósofos que nós estamos estudando é porque eles de certa forma influenciaram até hoje, porque foram milhares de filósofos que passaram dessa época até a nossa. E a gente só analisa assim, os que nós achamos mais relevantes, que tiveram o sistema filosófico deles influenciando pessoas. E é por isso que quando me perguntam, o Olavo de Carvalho, que é ele não tem formação em filosofia, né? Ele se auto-intitula filósofo, mas ele tem uma grande influência ali em várias pessoas do governo, o presidente do governo atual do Brasil. O presidente, o Bolsonaro, os filhos dele, várias pessoas ali, né, que ele indicou para o governo. Ele tem muita influência. Então, assim, talvez se você analisar, por mais que você não concorde ali com o que ele fala, com o que ele apresenta, ver várias falhas da questão de ser anticientífico, de acabar cometendo várias falácias, principalmente a teoria da conspiração,
Aí você vê que tem uma influência ali. Poxa, o cara está propagando aquela ideia, influenciando várias pessoas. Então a gente fica na dúvida assim, porque, poxa, não é obrigatório para ser filósofo ter faculdade de filosofia. Mas aí você fica na dúvida, poxa, o cara ele tem uma influência do pensamento nessa questão de ideologia, né, no pensamento dele. Porém, como tem muitas falhas ali que acabam indo contra a própria filosofia, falhas lógicas, você fica, poxa, mas tem muitas falhas lógicas ali. Né? O cara ele não teve conhecimento acadêmico, filosófico, não que era necessário, mas ele poderia preencher isso de outra forma, mas ele acaba sendo mais um pouco antifilósofo. Tem um filósofo que ele começa a sistematizar os antifilósofos que apareceram aí na história. Aí ele coloca até o Lacan nesse meio aí, que é o aluno de Freud. Mas não vamos falar da situação atual não, que nosso foco é a filosofia antiga, os orientais, tá? Eu só estou falando isso para vocês analisarem como é complicado você estar elegendo alguém filósofo ou filósofa ou não, tá? Aqui, ó, tem uma máxima dele. Tem uma máxima dele que eu não coloquei no texto do Confúcio, que é o que eu levo para minha vida, tá? Trabalhe no que ama e nunca irá trabalhar na vida. Isso aí é a fala do Confúcio que eu levo para minha vida. Então, quando você trabalha com o que você gosta, você não encara como um trabalho, porque geralmente a gente vê a pessoa assim, tem que trabalhar, aí chega logo feriado, aí chega logo férias. Então, assim, as pessoas geralmente tratam o trabalho como tortura. A gente vê nas redes sociais o pessoal comemorando as férias, reclamando do trabalho. Então, eu sempre tive esse... Gente, como é que pode? Você acaba trabalhando mais, né? A maioria das pessoas acaba trabalhando mais durante a semana, durante o ano. Se vive mais no trabalho do que, às vezes, com a própria família, dependendo do trabalho. E você vai ficar numa situação infeliz. Às vezes você até ganha bem, mas você está infeliz. Então, assim, trabalhar com o que você gosta não tem preço. Né? É uma satisfação, assim, imensa. Então, é um conselho que eu levo para a minha vida. Por mais que, às vezes, algumas coisas não compensem, mas você pensa assim, poxa, eu gosto tanto daquilo, eu estou fazendo tanto amor, com tanta dedicação, uma hora a recompensa vai vir, né? Porque eu estou sendo um diferencial ali. Então é o conselho do Confúcio que eu dou para vocês. Mas aqui, eu não coloquei essa frase no texto, eu coloquei outra aqui. Se nem consegue te relacionar corretamente com os vivos, por que te preocupas com o culto aos espíritos? Aqui, ó, tá vendo? Você já separando essa frase dele, eu escolhi essa exatamente para você ver o caráter racional ali do Confúcio, que você pode entender como filosofia, essa crítica dele do culto aos mortos, né? E fazendo uma análise como a pessoa trata o vivo. Isso aí dá para fazer várias análises com a própria religião ocidental, que é o cristianismo, que acabou também vindo do Oriente, já que veio ali da religião onde os hebreus habitavam. Como é que... Não é o próprio Jesus que fala, né? Como é que você vai amar a Deus se você não consegue amar o próximo? É um pouco parecido com essa frase aí do Confúcio. Mas lembrando que Confúcio é bem antes de Cristo e, né, e a região que eles viviam era diferente. Então ele não teve essa proximidade dos hebraicos. Vamos aqui para o Lao Tse, que é outro chinês, tá? Aí ele também acabou criando o taoísmo, que também é um sistema filosófico, barra religião, dependendo de como você encara. Eu li o livro dele, tem menos de um ano, tá? É um livro que me lembrou muito o livro do Parmênides, os fragmentos do Parmênides. Me lembrou muito, tá? Eles viveram até numa época próxima ali, mas eles são muito distantes geograficamente. Então acredito que eles não tiveram contato, mas eu achei muita semelhança. É claro que o texto do Lao Tse está completo, e do Parmênides nós temos fragmentos que foram unidos ali, mas tem muita coisa que me lembrou, tá? Esse tal que é o caminho, né? Então, vamos fazer uma comparação dele aqui com o Confúcio também, que eles viveram em épocas próximas. Então aqui, ó. O homem deve agir sem intenção preconcebida, sem alvos prefixados, agir segundo aquilo que somos de acordo com a natureza. Então ele está pregando aqui a paz absoluta, né, a não guerra, que vai acabar, né, como influenciou muita gente, o taoísmo, vai acabar desencadeando lá ali, ó, no final do século XIX, influenciando uma pessoa aí dessa região ali também, né, ali do lado da China, que é a Índia, que é uma figura importantíssima, que é o Gandhi.
Então esse taoísmo aí da paz, da não guerra, né? O Gandhi ele é famoso por vencer uma batalha sem usar nenhuma força. Que também o Gandhi vai influenciar o Martin Luther King, que é outro também pacifista. Então nós vemos aí que tem toda essa história aí de um filósofo influenciar o outro. Tudo bem? Então vamos agora para o último, para não ficar muito longo o vídeo. Mas aqui eu coloquei um resumo de cada filósofo. Vocês fizeram o trabalho sobre todos eles, né? E apresentaram, a maioria apresentou. E eu estou fazendo aqui agora um grande resumo. Eu estou tentando falar mais de coisas que eu não coloquei no texto, de coisas que eu li o livro dos filósofos, né? Como eu falei ali do Lao Tse. Quando chegar na parte Parmênides, talvez vocês vão lembrar um pouco dessa questão do Lao Tse, tá? Mas o nosso foco acaba sendo um pouco mais a filosofia ocidental lá com os pré-socráticos. Mas eu não poderia passar sem falar dos orientais, né? Aí depois vocês analisam se eles podem ser considerados filósofos ou não, mas eu não poderia deixar de passar. Eu tenho que falar um pouco dos orientais, que, né, tudo começou lá. Agora o último, Sun Tzu, ele também é ali, ó, 544 antes da Era Comum. Então ele também é dessa época, também é chinês, só que diferente dos outros, esse aqui, o pessoal do Ocidente, eles não vão estar tendo um preconceito em relação a Sun Tzu, se é ou não filosofia. Essa aí a galera aceita numa boa. Que o Sun Tzu, o livro dele, A Arte da Guerra, que é um livro que eu tenho aqui, gente, é um livro que não tem como, é um livro que eu sou apaixonado por esse livro. Ele não tem essa questão mística, igual os demais. Vocês viram ali, né? A Induana tem aquele texto para Deus Inanna, ela pode ter umas reflexões ali filosófico, mas é para Deus Inanna. A Lopamudra é um texto mais romântico para o Agastya. Ela também tem algumas perguntas ali que ela duvida de algumas coisas, mas é basicamente um texto romântico. Aí tem tanto o Lao Tse, Confúcio e Buda acabaram criando sistemas filosóficos que as pessoas entendem como religião, porque acaba sendo um sistema que influencia o comportamento ético das pessoas. Então você vê muita mistura com a mística. Agora, Sun Tzu não, o livro dele é de estratégias políticas, né, que na época dele ali era confundida com estratégias militares também, mas era muito junto essas coisas nessa época. E ele não está, em nenhum momento, ele preocupado com a questão religiosa. Ele está lhe dando dicas, muitas dicas interessantes. Também é um livro que muita gente usa hoje em dia para política, para a questão administrativa, porque ele dá muitas dicas, tá? E tem muita gente aí que é candidata a presidente, mais fora do Brasil, claro, né? E a pessoa usa essas dicas para poder estar ali no poder, como controlar, como gerir os seus governantes, etc, tá? Então, a Arte da Guerra do Sun Tzu, eu estou falando isso porque tem a Arte da Guerra do Maquiavel também. Então, são livros diferentes, só o mesmo título. Então, gente, eu também não falei muito do livro, eu amo esse livro porque a gente vai trabalhar filosofia política bimestre que vem. Então, aí sim, a gente vai fundo no livro Sun Tzu, tá? Porque ele é um livro que tem que estar nessa matéria de filosofia política. É o Sun Tzu, com a obra Arte da Guerra, e o Maquiavel, mas não com a Arte da Guerra, com outro livro de Maquiavel chamado O Príncipe. É outro livro também que não tem como passar pela filosofia política sem estar falando dele. Assim como Platão, na República. Então, são os 3 livros que eu vou trabalhar, porque não tem como passar pela filosofia política e não falar dessas 3 obras, tá? Então, vamos aqui falar dele, né, que era um governante. Não vou falar muito desse livro, porque eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre a Arte da Guerra, tá? Eu posto para vocês mês que vem, quando eu estiver nessa matéria. E aí sim eu vou falar muito dele, correto? Mas, já para dar um pouquinho de spoiler aqui, olha, ele fala muito da questão dos espiões, tá? Ele vai detalhar ali a questão dos espiões, ele dá várias dicas de muita coisa na questão de como vencer a batalha. Mas os espiões ali têm uma função importantíssima e eu gosto muito de falar dessa parte, que você enxerga ali como esse homem tinha uma visão muito interessante, né? Ele tinha muita experiência de guerra e acabou dando essa obra pra gente, que a gente vai fazer um paralelo, óbvio, né?
a gente vai fazer um paralelo do que ele falava e levando para os dias atuais, para várias questões da própria política, das questões militares, das questões de empresa. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Não tem nada demais nesses textos, é um texto bem resumido, que eu mesmo resumi, pegando várias partes interessantes. E eu vim falar um pouquinho de cada um aqui. Mas não tem mistério, é um vocabulário bem simples que eu coloquei para vocês aí. Alguns fizeram trabalho sobre cada um desses filósofos, mas a internet também está aí para você dar uma olhadinha e se aprofundar para pegar os textos deles, para você que quiser ler mais, tá? A prova vai ter uma pergunta, pelo menos, dos filósofos orientais, sim, mas o foco é nos filósofos pré-socráticos, tá bom? Que é aqui do Ocidente. Então, no próximo vídeo vai ser sobre isso, tá? No próximo vídeo vamos falar dos pré-socráticos. Até mais.